para Dentro com Frederico Dávila. Seja bem-vindo. Obrigado a você que toda terça-feira está aqui conosco, aprendendo um pouco de como funciona a propriedade rural da porteira para dentro. O governo elevou o imposto de importação de cerca de 1.000 produtos, em cerca de 25%, até 25%, desde eletrônicos, máquinas industriais até equipamento médico. O governo alega que a alta participação de bens importados ameaça colapsar elos da cadeia produtiva e provocar uma regressão tecnológica. É isso mesmo, Frederico? Mais um absurdo do Estado brasileiro. Você veja só, o remédio aqui é sempre na tentativa de não resolver o problema interno e achar um bode expiatório. E aí o bode expiatório ele é atacado através de aumento de impostos. Olha que beleza, né, Joyce? Olha, para melhorar a vida dos brasileiros e não perder empregos e não perder empresas dos elos da cadeia produtiva, nós vamos aumentar os impostos. Ou seja, a população vai pagar pela falta de competitividade do Estado brasileiro. O problema não é esse, Joyce. O problema não é esse. O problema é juros altos, o problema é energia caríssima, o problema é a CLT e as legislações de trabalho existentes no Brasil, o problema são as NRs do Ministério do Trabalho, o problema são as quantidades de ações que você tem contra a empresa, os problemas são que você tem com sindicatos, os problemas são que você tem com burocracia estatal, os problemas são ligados às estruturas enormes que as empresas têm que ter para fazer a parte fiscal, legal e burocrática das empresas, onde praticamente 35% do corpo de uma empresa no Brasil hoje é dedicado exclusivamente a atender as burocracias estatais, seja de que natureza forem. Esses são os reais problemas. O custo de formalização dos postos de trabalho, ou seja, você paga 2.000 e te custa quase 4. Esses são os problemas reais. Aí, qual que é o remédio que o governo oferece? É aumentar os impostos daqueles países que são mais competitivos para que a indústria brasileira, ou enfim, como se diz, a cadeia, né, de suprimentos brasileira não padeça. O problema não é esse. E a cadeia de produção brasileira, me desculpe, alguns eu conheço, outros eu não conheço, mas alguns que eu conheço vão no governo pedir esse tipo de ação, enquanto não vão pedir para tirar imposto sobre energia elétrica, sobre folha e todos esses outros itens que nós falamos aqui. Engraçado que quando interessa para a indústria, ela vai lá e pede para o governo aumentar o imposto dos importados para ele poder vender o produto dele aqui mais caro. Agora, a gente não vê isso no agro. No agro é o contrário. A indústria vai lá, pede e o governo facilita a importação para a indústria de um produto muito mais barato do que o brasileiro, coloca em risco a produção brasileira em termos de preço que cai, em termos de questões sanitárias, mas não tem preocupação nenhuma com o agro, é o contrário, né? Não, é o caso do leite no Rio Grande do Sul, que vem do Uruguai. E vou dizer aqui com a palavra forte, ferra, né, com o produtor brasileiro, né? Então, a gente tem essa questão do processamento aqui no Brasil, né? Quando você processa um produto agrícola, por exemplo, como o leite, como o trigo, né, quando ele se transforma em farinha, quando você processa a soja ou o milho, que transforma em óleo de soja, óleo de milho, aí você tem aqui vizinhos aqui do lado, como a Argentina, por exemplo, que tem uma competitividade muito maior. Na verdade, Joyce, não é que a gente não sabe fazer. Na verdade, o problema no Brasil é o peso que o Estado põe nas costas, principalmente da indústria de transformação. A indústria de transformação, seja ela qual for, pode ser alimentícia, metalmecânica, eletrônica, o que você quiser, ela sofre não pelos
pelas suas ações, ela sofre por conta do peso da máquina estatal sobre ela. E essa barbaridade do Fernando Haddad aí, que não entende nada de economia, porque ele nem formado em economia é, eu não sei se você, telespectador, sabe, ele é formado em Direito e Filosofia, e ele fez um curso de economia, acho que não sei se foi na USP ou na UGV, que ele diz com todas as letras numa entrevista aí, que você pode achar em qualquer lugar no YouTube, que ele colou do economista Hélio Schwartzman. Ele fala com todas as letras que ele colou nesse curso de economia. Então, como é que você pode esperar que um filósofo formado em Direito, que nunca divulgou e fez um curso noturno, sei lá o quê, de economia à noite, colado do colega, que vá dar jeito na economia de um país como o Brasil, com a economia grande como a do Brasil? Não. Aí qual que é a alternativa da cartilha maoísta, marxista e tudo isso que esse pessoal sabe usar? É taxar justamente aqueles que de fora vêm com melhor qualidade ou melhor competitividade, que por acaso é a China, no caso, né, dos componentes eletrônicos, né, que a China não tem legislação trabalhista igual no Brasil, não tem sindicato, não tem o custo de energia que o Brasil tem e também não tem as burocracias que o Brasil tem. Tem um baita de um controle estatal, mas não tem as burocracias que o Brasil tem. Ela acaba sendo muito mais competitiva e acaba entregando aqui produtos com preços menores, assim como outros países também o fazem, né? Aqui do lado, como eu acabei de falar no caso do leite, o Uruguai acaba tendo maior competitividade, não por méritos dele, por conta de problemas internos nossos que nada tem a ver com o produtor rural. De novo, nunca é pelo bem do brasileiro. A alta de até 25% no imposto pode afetar diretamente o preço de eletrônicos aí para o consumidor final, provavelmente, né? E quando se fala em itens eletrônicos, né, Joyce, e equipamentos de bens de consumo e bens de produção, as pessoas acham, mas o campo não usa isso. Usem muito. Hoje, qualquer máquina, por mais simples que seja, ela tem software, ela tem chips, ela tem telas, ela tem antenas, ela tem conectividade com a internet, ela tem gerenciamento eletrônico. Os motores a diesel hoje, praticamente todos são eletrônicos e demandam as unidades de controle de combustíveis eletrônicas, né, que comandam o fluxo do diesel por sobre todo o sistema, né, de alimentação de diesel do motor. Você tem os sensores, né, hoje que você tem de todo tipo que você puder imaginar, sensores de pressão, sensores de altura, sensores com micro switch, sensores de altura com laser, sensores com onda de rádio. Esses sensores todos, isso aí a maioria vem de fora. E tudo isso depende de chips que vêm de Taiwan, da China, do Oriente, da Índia, de softwares e essas coisas todas que a gente compra de outros países com maior competitividade e maior expertise nessa área. E é óbvio que quem vai pagar o preço no final, primeiramente vai ser o consumidor primário, que no caso é o produtor rural, e depois o secundário, que é o consumidor final. Porque a indústria, ela não pode parar. A indústria, como ela não pode parar, ela é obrigada a pagar esses custos de qualquer maneira e ela vai ser obrigada também a repassar esses custos que ela não pode absorver sozinha. A indústria nunca perde, né? Além de todos esses eletrônicos aí, as máquinas agrícolas também estão incluídas aí nessa taxação, né? Equipamentos médicos, que pode encarecer também, inclusive, essa questão, né? A gente está falando de saúde, né? Um setor tão importante, o agro, já acabamos de colocar aqui, tudo isso pode dificultar investimentos. Não, o setor veterinário, você está falando de equipamentos médicos, o setor veterinário brasileiro que é ultra importante para a produção agrícola, não só na pecuária, mas na ovinocultura, na suinocultura, na avicultura, que você tem que ter um corpo veterinário, um equipamento veterinário bastante evoluído para você dar conta de tudo que nós temos aqui de produção de proteína animal. Então, você veja, Joyce, nunca é para ajudar a população ou a produção. É sempre o contrário, é para ferrar a produção e a população.
com o subterfúgio, com a desculpa de que está protegendo a indústria ou a produção nacional. Tudo mentira, tudo balela. No governo Bolsonaro foram abaixados impostos, alguns para zero, outros para alíquotas extremamente baixas, como no caso dos combustíveis, pneus, na época da pandemia, onde nós tivemos dificuldade de fornecimento de pneus, foram zerados os impostos para pneus e tantos outros itens, como, por exemplo, os equipamentos médicos durante a época da pandemia, foram baixados, não só aqueles utilizados na época da pandemia especificamente, mas outros itens que eram satélites, que eram periféricos, que eram utilizados também para atender o nosso mercado de saúde também. E o saúde, quando a gente fala de saúde humana e saúde animal. Então, esse governo é a sanha arrecadatória, é a tara estatal atrás de recursos. Nunca para incentivar a produção, sempre para fazer mal à produção e ferrar com a população e remover dela a riqueza gerada pelo setor produtivo brasileiro. Esse é o pai dos pobres, de fato o pai dos pobres, porque é ele que gera, né, a pobreza e fala tanto do rico, mas está aí a serviço dos mais ricos. Frederico, obrigada pela sua participação aqui, uma excelente semana para você. Obrigado, Joyce, obrigado a você que está todas as terças aqui conosco, conhecendo da porteira para dentro.